Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. O nosso conteúdo é maravilhoso, não é verdade? Super cobrado, português está em tudo, não temos como fugir da língua portuguesa. Hoje nós estudaremos um conteúdo no qual muita gente acha ter dificuldade. Por que acha ter dificuldade? Porque na realidade nem conhece de que se trata. Quando passa a conhecer, vê que não tem nada difícil. É um conteúdo que parece, mas não é difícil. Que conteúdo é esse, professora Anne? Hoje nós vamos estudar redação oficial. Na aula de hoje nós estudaremos a parte introdutória. Nós estudaremos os aspectos cobrados sem verificarmos ainda os expedientes, os textos. Muito cobrada essa primeira parte, então é importante que vocês prestem bastante atenção, porque ela é recorrente demais quando o concurso traz no edital o Manual da Presidência da República. Fiquem atentos. Em primeiro lugar, quando o concurso menciona que cobrará redação oficial, não é uma prova discursiva, ou seja, não é para você redigir uma redação oficial. E muita gente se engana e se desespera sem necessidade. Então, quando o concurso menciona que cobrará redação oficial, as questões serão objetivas, de múltipla escolha. Você precisa apenas assinalar. Então, isso já facilita bastante o estudo da redação oficial. A referência das nossas aulas é o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, o qual passou por uma atualização no ano de 2018. Então, pode acontecer de você encontrar questões relativas ao manual antigo. Eu vou afirmar, eu vou mostrar o que foi alterado por meio dessa nova atualização. Podem ficar tranquilos, porque os concursos atuais cobrarão a versão atualizada, ou seja, a de 2018. Professora, mas o que é redação oficial? É a redação dissertativa argumentativa e nós vamos estudar a estrutura? Não é nada disso. Redação oficial nada mais é que a maneira pela qual, prestem atenção, o poder público redige atos normativos e comunicações. Então, redação oficial engloba os textos redigidos pelo poder público. Que textos são esses? Atos normativos e comunicações. É a maneira pela qual o poder público faz isso. Então, professora, mas quem comunica em uma redação oficial? É importante que você tenha em mente que, por se tratar de uma redação oficial, quem se comunica é sempre o poder público, alguma instituição, algum órgão do poder público. Então, quem comunica é o poder público. Por mais que haja uma pessoa que redija, ela não está falando de algo pessoal, ela está falando em nome de um poder público. Beleza? O que essa pessoa comunica por meio de uma redação oficial? Uai, ela comunica assuntos relativos àquele órgão em específico. Né? Nós podemos, um exemplo, Secretaria de Educação. Então, um assunto relativo a essa secretaria, de acordo com o órgão emissor, assuntos relativos a essa instituição. Professora, a quem o poder público se comunica? A quem comunica por meio de uma redação oficial? Prestem atenção. A quem o poder público comunica? Ele comunica em 3 esferas. Ele pode comunicar ao público, ou seja, o cidadão, por meio de uma redação oficial. Ele pode comunicar uma instituição privada. Ele pode se comunicar com uma instituição privada ou ainda com órgãos públicos. Então, a redação oficial, ela não se destina apenas a instituições públicas. Ela pode se destinar a instituições privadas e ao cidadão, ou seja, ao público em geral. Então, tenham isso em mente, porque quando a gente fala que é o poder público, muita gente acha que só pode se comunicar com outro órgão do poder público, mas não, pode ser da instituição privada também. O que nós precisamos saber em termos de concurso público acerca desse conteúdo?
O primeiro conteúdo trazido pelo Manual da Presidência da República que é extremamente cobrado são os atributos da redação oficial. Vocês precisam dominar esses termos porque eles são muito recorrentes. Então vamos lá. Se a redação oficial é algo que o poder público redige para se comunicar com o público ou outra instituição, a primeira característica que o texto oficial precisa ter é a clareza e a precisão. O que é isso? Clareza e precisão. Clareza, meus queridos, diz respeito à facilidade de compreensão. Um texto está claro quando quem o lê compreende o que está sendo dito ou solicitado com facilidade. Aquele texto que você lê engancha ali para perceber o objetivo, não tem clareza. Então, uma das características, um dos atributos da redação oficial é a clareza. Ô, professor, e a precisão? O que é isso? A precisão diz respeito a alguns aspectos, que são um texto com precisão, prestem atenção. Ele sabe articular bem se ele deve se comunicar por meio de uma linguagem comum ou de termos técnicos. Em geral, a redação oficial traz uma linguagem comum. Não entendam comum como coloquial. Nós chegaremos lá. Porém, se for um texto que precise de termo técnico, quem está redigindo precisa ter a noção de que naquele momento deve ser utilizado e não em outros momentos ou em outros textos. A pessoa que redige, ela precisa ser precisa nesse uso, quando usar termo técnico e quando não usar termo técnico. Porque muitas vezes o povo acha que por ser oficial tem de ser um texto inacessível. E é o contrário, tem de ser muito acessível. Há momentos em que nós teremos na redação oficial um texto técnico. Aí caberão os termos técnicos destinados a uma área específica do saber. Mas se não for um texto técnico, se não for algo nesse sentido, os termos precisam ser muito claros e muito simples. Simples no sentido de não serem difíceis de compreensão. Professora, o que é objetividade? O segundo atributo da redação oficial. Voltando ainda à clareza e à precisão. Para um texto ser preciso e claro, ele não pode trazer, por exemplo, palavras com duplo sentido, ambiguidades. Um texto claro é um texto que traz as palavras com sentido unívoco. A pessoa lê e entende exatamente o que a outra quer dizer. Para isso, a pessoa pode lançar mão daquela estrutura gramatical mais simples, ou seja, não precisa haver períodos longos. Quanto mais claro o texto, melhor. Então, fiquem atentos. Viu? Nada de obscuridades, nada de ambiguidades. Ô, professor, e o sentido figurado? Deve ser evitado, porque o sentido figurado ele dá margem para outras interpretações. E o texto oficial ele precisa ser muito claro e preciso em suas colocações. O que é objetividade? Objetividade, meus amores, é a pessoa ir direta ao ponto. Ela não ficar enrolando para informar ali o que de fato ela quer dizer. Porque eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe gente que fala e não diz nada. A pessoa ela é prolixa. O texto objetivo é aquele no qual a pessoa não enrola para chegar ao assunto principal. E para isso é necessário que quem redija tenha plena compreensão da hierarquia das ideias. Quais são as ideias principais desse texto e as secundárias? Para que ela consiga eliminar o que é desnecessário. Então, o texto objetivo é o que vai direto ao ponto. Ele não fica com floreios, ele não fica rodeando para chegar àquilo que ele deseja. Então, fiquem atentos porque o texto oficial ele é objetivo. Outra característica do texto oficial é a concisão. A concisão é o oposto da prolixidade, que é o famoso encher linguiça. A concisão é quando a pessoa fala muito por meio de poucas palavras. Aquelas palavras que vêm apenas para enfeitar, prestem atenção, aquelas palavras que vêm só para enfeitar, elas são consideradas inúteis no texto oficial, então elas devem ser eliminadas. Então, no texto oficial não quer dizer que você vai ficar preocupado com o tamanho e tirar o que é importante, não. Não é nesse sentido. O que é importante precisa estar no texto oficial. Porém, você fará isso por meio de poucas palavras. Você não encherá linguiça, como a gente fala popularmente. Você falará muito por meio de poucas palavras, eliminará aquilo que não há necessidade. Então, concisão é falar muito por meio de poucas palavras. O texto oficial, ele precisa ser conciso. Até porque, né, gente, se trata de um ambiente
normalmente de trabalho, né? Poder público mandando um exemplo para outra instituição, a pessoa está ali a trabalho. Ninguém precisa ficar a vida inteira com um texto oficial. Então, quanto mais objetivo, mais conciso for, mais rápida a questão é sanada, resolvida, e isso é importante. Coesão e coerência. Um dos atributos da redação oficial é a coesão e a coerência. O que é isso? O texto oficial, ele não deve trazer informações soltas. As informações precisam estar amarradinhas de maneira lógica. Nós não devemos ter dentro do texto oficial informações contraditórias. Então, o texto coerente é aquele texto que segue uma lógica. E coeso é aquele texto que tem uma amarração, uma ideia acaba chamando outra, levando a outra. Não tem nada solto, é tudo muito bem amarrado. Então, o texto oficial, ele é coeso e coerente. Fiquem atentos porque isso é cobrado. Além disso, uma característica muito cobrada é a impessoalidade. Pessoal, o que é isso? Impessoalidade? Impessoalidade seria a mesma coisa de nós negarmos a nossa individualidade no momento da escrita. Ou seja, o assunto tratado numa redação oficial não pode ser pessoal. Como assim? Eu não posso escrever uma redação oficial para pedir perdão a alguém, para convidar para uma festa de meu aniversário. Eu preciso tratar de assuntos de interesse público, não são assuntos pessoais. A forma como eu converso, como eu redijo, também tem de ser impessoal. Eu não devo demonstrar juízo de valor. Por exemplo, posicionamento, eu acho isso bom, eu acho isso ruim. Esses adjetivos que demonstram juízo de valor têm de ser evitados. Eu não devo demonstrar intimidade. Muita gente adora colocar em texto oficial, estimado fulano de tal. Estimado quer dizer que você tem estima por aquela pessoa. Prezado fulano de tal. Ilustríssimo. Quando você fala ilustríssimo, você demonstra o que você acha da pessoa. Redação oficial tem de ser impessoal. Você não tem de fazer juízo de valor de nada nem de ninguém. Então, é tudo muito claro, existe um padrão a ser seguido para que essa impessoalidade seja garantida. Então, nós não devemos ter marcas de nossa opinião, nós não devemos ter assuntos pessoais, os assuntos são de interesse público. Fiquem atentos, porque há pessoas que só escrevem por meio de muitos adjetivos. E os adjetivos têm muita facilidade para demonstrar ponto de vista, para demonstrarem, por exemplo, opinião. E vocês precisam ter cuidado no momento de identificarem isso, porque a redação oficial ela tem de ser totalmente impessoal. É claro que nós sabemos, né, que muitas vezes a pessoa até tenta e não consegue ser 100%, não é assim? Os meninos me falam, professor, eu tento ser impessoal, mas em algum momento, em algum termo que eu uso, eu acabo deixando, eu acabo mostrando algo que vem de mim, mas você deve se esforçar ao máximo no momento em que você precisar no seu futuro escrever um texto oficial no seu cargo público, evitar as marcas de pessoalidade. Quanto mais impessoal, melhor. O ideal é a total impessoalidade, ok? O ideal, o atributo é ser impessoal totalmente. Vamos lá. Formalidade e padronização. Se você é impessoal, fiquem atentos. Você precisa se expressar de maneira formal. O que é se expressar de maneira formal? Você se expressa de maneira formal quando você segue uma formalidade tanto na comunicação quanto na impressão, se for necessário. Um exemplo de formalidade. Você não vai imprimir uma redação oficial em papel cheio de cores. O papel ele precisa ser uniforme. Você não vai se expressar por meio de termos coloquiais. Você não vai fazer isso. Você não vai se expressar de maneira íntima com os termos coloquiais. Você será formal, você fará aquilo que pede a norma padrão da nossa língua. Então, a formalidade diz respeito à forma como você se comunica mesmo. Você precisa ser formal. Aquela é uma situação de formalidade, não é uma situação de intimidade. E você precisa ter isso em sua mente. Não, mas eu conheço, eu estou escrevendo esse texto aqui, eu conheço. Não, é um texto oficial, você não tem de demonstrar intimidade ou informalidade. Não tem de demonstrar se a pessoa é sua amiga, sua chegada, sua parenta. Não, você precisa ser formal e para isso você pode e deve lançar mão da gramática da língua portuguesa.
portuguesa, porque o texto oficial, ele não deve trazer, por exemplo, erros de digitação, desvios gramaticais, e essa formalidade diz respeito também à forma de tratamento. E para isso existe uma padronização do texto oficial. Nós vamos verificar que além da diagramação, que nós estudaremos ainda, além da diagramação padronizada, nós temos ainda uma maneira formal de fechar o texto, de abrir o texto, de tratar o nosso ouvinte, o nosso leitor. Então, o nosso texto oficial, ele é marcado pela formalidade e pela padronização. Tudo isso visa uma uniformidade, para que haja uniformidade nas comunicações oficiais. Professora, esses atributos são cobrados? São cobrados, viu, gente? Não pensem que isso aqui é só para quem vai escrever, não. Ah, mas na nossa prova vai cair redação oficial, mas é só para marcar? É questão de múltipla escolha? Com certeza, né? O concurso não cobra discursivamente, cobra só as questões de múltipla escolha, mas cobram esses princípios, viu? Então, vocês precisam dominar esses princípios. Olhem só. Antes de nós seguirmos para a questão, eu acho interessante essa frase aqui trazida pelo Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Ele coloca que não há assuntos urgentes, há assuntos atrasados. E quando ele coloca isso, ele deixa muito claro que a pessoa que redige o texto oficial, ela tem a necessidade de reler esse texto antes de despachá-lo. Muita gente, na pressa, escreve e simplesmente envia, despacha esse texto. Não é assim. O texto oficial, ele precisa ser relido, porque no momento da releitura, a pessoa consegue perceber se ela tem de tirar alguma coisa, se ela tem de melhorar alguma coisa na escrita, viu? Fiquem atentos. Eu acho interessante que lá quando o manual traz sobre clareza e precisão, ele até menciona que se você for falar de uma mesma ideia, você tem que evitar aquele sinônimo só de uso estilístico, só para ficar bonito, porque tem gente que só para o texto ficar bonito enche de sinônimos e sinônimos até desconhecidos pela outra pessoa. Ele até menciona que as ideias podem trazer até as mesmas palavras, desde que isso traga precisão. Então, tudo aquilo que parece florear o texto sem necessidade deve ser evitado. Não se trata de um texto literário. Aqui, nós temos um texto cuja comunicação precisa ser efetiva, precisa ser clara. E todos esses atributos conversam entre si para que isso seja garantido. Como que isso é cobrado? Vamos lá. Olhem as questões. Questão número 1. Sobre as características da redação oficial, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Primeira coluna, nós temos objetividade, impessoalidade, concisão, clareza e precisão. Vamos lá. Coloca aqui na segunda coluna. Escolha de expressão ou palavra que não confira duplo sentido. Qual atributo é esse? Não trazer duplo sentido. Esse atributo aqui nós acabamos de ver. É a precisão. Precisão nas palavras empregadas, né? Nós não temos aí palavras de duplo sentido. Isso é precisão. A transparência é o requisito do próprio Estado de Direito. Que princípio é esse? Que atributo é esse? Com certeza é a clareza, né? Quando nós pensamos em transparência, nós pensamos em algo claro. Então, a clareza. Vamos lá. Ir diretamente ao assunto, ao assunto que se deseja, abordar sem dar voltas, sem redundâncias. Quando nós vamos direto ao ponto, nós temos aqui o atributo da objetividade. Fiquem atentos. Transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Acabamos de ver, concisão, número 3. Ser isenta da interferência da individualidade de quem a elabora. Com certeza aqui nós temos o atributo da impessoalidade. Qual letra, professora? Letra D de doce. D de delicioso, como é o nosso português. Observem que a questão trouxe uma espécie de resumo dos atributos. Então, você precisa saber diferenciar esses atributos, porque eles são cobrados. Não fiquem achando que eles não são, não. Tem gente que acha que só traz lá o texto oficial pedindo centímetros de espaçamento. Nem sempre. Eles cobram muito essa parte teórica. Fiquem atentos a isso. Olhem outra questão. Sobre a redação oficial, é incorreto, é errado afirmar. A qualidade básica do texto oficial é a clareza,
que se define pelo texto que possibilita imediata compreensão do leitor. Com certeza, aquela compreensão imediata, compreensão fácil de que nós acabamos de falar, né? As comunicações oficiais devem ter como objetivo assegurar uma única interpretação e ser estritamente impessoais e uniformes. Com certeza, né, gente? Uma única interpretação. Não pode ter várias interpretações, não pode haver isso. Senão, a finalidade ali ela é prejudicada. Além disso, tem de ser estritamente impessoal e uniforme, tem de haver um padrão. Senão, vira festa, né? Cada um faz do seu jeito e não é assim que funciona em um meio oficial. Então, a letra B está correta e nós estamos querendo encontrar qual letra? O que, professora? É incorreta. Vamos lá. É necessário considerar o serviço público como um único comunicador. Já no caso do receptor, temos o próprio serviço público, de um órgão para outro, vamos lá, ou o conjunto dos cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea, o público. Com certeza, né, gente? Com certeza. O serviço público é o comunicador. Já falei lá no início. Por mais que alguém redija, essa pessoa redige em nome de um serviço público. Não é uma carta, por exemplo, não é, por exemplo, um ofício de Anne para Marcelo. É um ofício em nome de uma instituição pública, em nome de um serviço público. Vamos lá. E nós temos aqui como destinatário, como receptor, o próprio serviço público, um órgão para o outro, conjunto de cidadãos ou instituições tratado como público. Isso mesmo. Exige o uso do padrão culto da língua. Correto. De modo a consagrar uma linguagem burocrática, com preferência pelo uso de determinadas expressões de tradição, incluindo necessariamente vocábulos de circulação restrita, de modo que se atinja a pretendida compreensão por todos os cidadãos. Ô, gente, nós temos uma incoerência nessa afirmativa. Como que o vocábulo é de circulação restrita e todos vão compreender? Se é de circulação restrita, nem todos têm acesso a ele. Nós não temos como marca da redação oficial linguagem burocrática, não. Nós não temos termos de circulação restrita, não. Termos só técnicos, por exemplo, não. Ela tem de ser muito clara. Por mais que ela siga a gramática, ela não tem de ser rebuscada, difícil. Ela não tem de ser com uma linguagem específica a determinadas pessoas, a não ser que se trate de um texto técnico, outro contexto, mas em geral não tem de ser assim. Então, a letra D está totalmente equivocada. Então, qual é a resposta incorreta, professora? Letra D de delicioso, como é o nosso português. Os vocábulos não são de circulação restrita, são de circulação ampla. Nós não temos uma marca aí de uma linguagem burocrática, não é assim, é uma linguagem simples, acessível. Então, fiquem atentos. Fiquem atentos porque isso é cobrado. Letra D. Mais uma questão. Para manter a impessoalidade, ou seja, a ausência da individualidade, as comunicações devem ser sempre formais, ou seja, elas devem lançar mão daquilo que a gramática propõe e não ficar mostrando intimidade com o ser a quem se destina. Vamos lá. Identifique o fator que não concorre, ou seja, não contribui para a formalidade na redação oficial. O que não contribui para a formalidade. Vamos lá. A hierarquia entre as ideias, fundamentais e secundárias. Isso contribui para a formalidade? Não. Isso contribui para a objetividade. Eu saber o que é fundamental e o que é secundário é algo que diz respeito ao atributo da objetividade. Eu sei quando eu devo ir direto ao ponto, eu sei qual é o ponto central. Vamos lá. A polidez e a civilidade na fundamentação textual. O que é isso? Eu ser educado nas minhas palavras, eu não vou tratar ninguém com grosseria. Isso contribui, não é verdade? Com certeza, para a formalidade e para a impessoalidade. O ajuste do pronome de tratamento à autoridade a quem se dirige. Isso é uma marca de formalidade. Porque no cotidiano você não tem o costume de chamar alguém próximo a você, por exemplo, de Vossa Excelência ou de Vossa Senhoria, já na redação oficial isso é exigido. Então, o emprego do pronome de tratamento adequado contribui sim para a formalidade. O uso do padrão culto da linguagem com certeza contribui para a formalidade da comunicação. Então, qual é a resposta errada? Letra A, porque na letra A nós temos uma informação que concorre para a objetividade do texto e não para a sua formalidade. Saber o que é principal e o que é secundário contribui para o estabelecimento de uma linguagem objetiva.
Então, fiquem atentos. Questão número 4, vamos lá. São recomendações que contribuem para a clareza, ou seja, aquela compreensão imediata, da redação oficial, exceto clareza, clareza. A apresentação inicial do assunto tratado, isso contribui para a clareza? Uai, com certeza, né? Eu já bato o olho ali e já verifico do que se trata, já fica claro para mim, né? O texto, o assunto do texto. Emprego de metáforas e outras figuras de estilo? Ô, gente, claro que não, né? Metáforas trazem sentidos figurados, ou seja, sentidos que vão além daquilo que é previsto pela nossa gramática. Isso não contribui para a clareza, muito pelo contrário, isso prejudica a clareza do texto oficial. Isso pode aparecer no texto literário. Texto oficial, não. Precisão vocabular, com certeza, né? Usar as palavras com precisão, nos contextos adequados. Uso preferencial da ordem direta na construção das frases. A ordem direta da oração é aquela que prevê primeiro sujeito, depois verbo, depois complemento, cada termo no seu lugar esperado. Isso contribui demais para a clareza, porque dependendo da inversão que você faz nos termos, você tem dificuldade para compreender. Não é verdade? Exemplo disso, o hino nacional, nós temos os termos bem trocados, fora de ordem, em ordem inversa. Muita gente não compreende, por exemplo, a primeira estrofe do hino nacional, porque os termos estão em ordem inversa e não em ordem direta. A ordem direta, ela favorece a clareza, porque nós já vemos claramente o que está sendo dito. Então, qual é a alternativa aqui que apresenta desvio? Letra B. Emprego de metáforas prejudica a clareza da informação. Beleza até aí? Então agora nós vamos aprender como são empregados os pronomes de tratamento. Já que eu mencionei que nós não chamamos de ilustríssimo, nós não chamamos de querido, nós não chamamos de estimado, nós não chamamos de prezado, na redação oficial nós temos de nos limitar a aos pronomes de tratamento aqui. Vamos lá. Existem diversos pronomes, mas eu vou resumir. Na maioria dos casos, o texto oficial lançará a mão de 2. Quais são os 2? Na maioria dos casos. Vossa Excelência e Vossa Senhoria. Vamos entender isso aqui. Vossa Excelência deve ser utilizado para cargos a partir do prefeito. Do prefeito ao presidente da República, nós tratamos de Vossa Excelência. Beleza? Abaixo do prefeito, é um secretário municipal, é um vereador, é isso, é aquilo. Vossa Senhoria. Vossa Excelência do prefeito, acima. Vossa Senhoria, abaixo do prefeito. Viu? Fiquem atentos. Fiquem atentos. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Presidente do Congresso, vice-presidente da República, ministro, Vossa Excelência, não é verdade? Embaixador, oficial. Fiquem atentos. Deputado. Tudo isso aí é Vossa Excelência. O que vocês precisam saber? É diferente a forma como eu trago o vocativo. O que é vocativo? Vou explicar para vocês. Eu tenho aqui o texto oficial. Aí eu vou me dirigir à pessoa que vai receber o meu texto. Eu tenho de trazer um vocativo. Vocativo é o chamamento. Quando você faz uma carta, você coloca, querido fulano, isso é o vocativo. Muito cuidado. Por quê? Muita gente acha que por nós estarmos tratando determinado ser por Vossa Excelência, de Vossa Excelência, o vocativo deverá ser excelentíssimo. Excelentíssimo. E na realidade, nós só temos 3 pessoas que podem ter o vocativo de excelentíssimo. Quais são essas pessoas que podem ter o vocativo de excelentíssimo? Os 3 chefes de poder. Olhem só. Eu posso chamar de excelentíssimo o presidente da República, eu coloco excelentíssimo senhor e o cargo. Eu posso chamar de excelentíssimo o presidente do Congresso Nacional, excelentíssimo presidente do Congresso. E eu posso chamar de excelentíssimo o presidente do Supremo Tribunal. Ou seja, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. Os 3 chefes de poder, do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. Ó, professor, e os demais? Por exemplo, o vice-presidente, um ministro, eu chamo de Vossa Excelência dentro do texto. Mas o vocativo não pode ser excelentíssimo, porque o vocativo excelentíssimo é só para esses 3. Como que eu faço? Para os demais, ainda que eu os trate dentro do texto de Vossa Excelência,
eu só posso usar como vocativo de senhor e o cargo, viu? O vocativo para os demais é o senhor, mas o cargo, exemplo, senhor vice-presidente da República, senhor ministro, senhor prefeito. Por mais que dentro do texto eu coloque vossa senhoria, isso, mas no vocativo eu tenho de chamar apenas de senhor, viu? Fiquem atentos. Excelentíssimo, e isso não cai não, isso despenca. Excelentíssimo no vocativo só pode ser utilizado para os 3 chefes de poder. Presidente da República, isso não se aplica ao vice, presidente do Supremo Tribunal e presidente do Congresso Nacional. E esses 3 não podem ter, ao longo do texto, o pronome de tratamento abreviado, viu? Os outros seres podem, mas os 3 chefes de poder, além de trazerem o excelentíssimo lá no vocativo, não podem ter o pronome de tratamento abreviado. E é importante que vocês percebam, meus queridos, que no momento de fazer o endereçamento, de falar a quem se destina, eu coloco a sua excelência, né, o senhor fulano de tal, a sua excelência, o senhor fulano de tal. Eu só chamo de vossa excelência dentro do texto, viu? No endereçamento, o vossa vira sua. Fiquem atentos. Então, vamos ver como isso é cobrado na nossa prova. Olhem que bacana. Analise as situações respeitantes ao emprego dos pronomes de tratamento nas redações oficiais e, em seguida, coloque V para as verdadeiras e F para as falsas, sabendo que se pode asseverar que esses termos, vamos lá, os termos, os pronomes de tratamento, auxiliam na padronização dos textos oficiais quando usados corretamente, com certeza, né? Fica um padrão. Eu devo usar vossa ali dentro do texto, mas no endereçamento é sua. Eu trato, por exemplo, de vossa excelência a partir do prefeito. Há, sim, uma padronização. Vamos lá. Mesmo sendo de segunda pessoa, como assim de segunda pessoa? Na língua portuguesa existem 3 pessoas do discurso. A primeira é aquela que fala, a segunda é aquela que ouve, aquela que lê, no caso é o meu destinatário, e a terceira diz respeito ao assunto. Mesmo sendo a segunda pessoa, ou seja, mesmo se destinando à pessoa que lerá o texto ou ouvirá se fosse um texto lido em voz alta, então é em segunda pessoa. Os verbos e outros pronomes empregados em relação a eles devem ficar em terceira pessoa para precisar a concordância. Com certeza. Isso não é uma regra, não é do manual somente, não. É uma regra da gramática. Exemplo, eu tenho aqui vossa excelência. Aí como que eu vou falar, professora? Eu vou falar vossa excelência chegou ou vossa excelência chegastes, usando a pessoa vós. Na dúvida, eu sempre dou a dica, quando você quiser saber como usa a concordância em relação ao pronome de tratamento, substitua na sua mente pelo você, porque você é um pronome de tratamento. Você fala você chegou ou você chegaste? Você fala você chegou. Então, vossa excelência chegou, observem. Isso aqui, gente, não é um trecho de uma redação oficial, não. É só uma exemplificação da terceira pessoa, viu? Só para exemplificar a terceira pessoa. Aí eu falaria, e trouxe vosso relógio ou seu relógio? Eu trato como se fosse de terceira pessoa. Substitua por você. Você trouxe vosso relógio ou o seu? O seu. Então, vossa excelência chegou e trouxe o seu relógio. Quando você estiver utilizando o pronome de tratamento, ainda que tenha o vosso ali no início, ainda que ele se refira ao destinatário, à segunda pessoa, você tratará esse pronome como sendo de terceira em termos de concordância. A dica, substitua o pronome de tratamento pela palavra você, que você faz a concordância perfeita, já que o pronome você é de uso cotidiano, ok? Então, a número 2 aqui está correta. Então, verdadeiro e verdadeiro. Vamos lá. Os pronomes de tratamento são usados indiscriminadamente, sem nenhuma recomendação específica. Falso, né, gente? Pelo amor de Deus. Claro que tem recomendação específica. Eu não uso o que eu quero, não. Eu uso o que é previsto pela gramática. Seguem regras específicas diferentes das adotadas pela gramática normativa. Errado, né? Eles seguem aquilo que é previsto pela gramática normativa. Inclusive, um dos princípios, um dos atributos é a formalidade, é o emprego da norma culta da língua. Então, qual é a resposta? VV e FF, qual letra, professora? C de coisa linda, como é o nosso português. Cuidado, viu, gente? Cuidado, porque eles concordam em terceira pessoa. Ó, professora, e se referir, por exemplo, a uma mulher?
Aí eu falo, Vossa Excelência foi convidada. E se for um homem, eu falo, Vossa Excelência foi convidada? No que diz respeito à concordância nominal dos adjetivos, isso é regra da gramática. A concordância é feita com o ser a quem se destina. Se é um homem, eu falo, Vossa Excelência está convidado. O gênero aí, ele é respeitado. Vossa Excelência está convidada para uma mulher. Viu? Fiquem atentos. O gênero, ele é respeitado. Durante um evento oficial, ao interagir com um prefeito, um deputado estadual ou um desembargador, o servidor deve utilizar de qual forma de tratamento? Acabamos de ver, a partir do prefeito é o quê, gente? Vossa Excelência, sede coisa linda, Vossa Magnificência é para reitor de universidade, né? Não é assim? Vossa Mercê é o quê? Já caiu até em desuso, né? Hoje é você para contextos mais informais, para demonstrarmos intimidade. Vossa Senhoria, tratamento de respeito abaixo do prefeito. E Vossa Eminência para cardeais, né? Da Igreja Católica. Então, fiquem atentos. Então, letra C de coisa linda. Questão número 7. Tradicionalmente, o emprego dos pronomes de tratamento adota a segunda pessoa do plural, ou seja, vem com a pessoa vossa lá escrita, né, gente? De maneira indireta para referenciar atributos à pessoa a qual se dirige. Qual o pronome de tratamento, a abreviatura para o senador da República? Nós já vimos que a partir do prefeito é Vossa Excelência. Então, vamos ver qual a abreviatura aqui de Vossa Excelência? A primeira, né? Lógico, porque a segunda, Vossa Senhoria, Vossa Reverendíssima, não é o caso? Sacerdotes, Vossa Magnificência, para reitores, Vossa Alteza, no caso, para príncipes e princesas e duques. Então, só pode ser a letra A de aprovação, Vossa Excelência. Lembrando que os 3 chefes de poder não aceitam o pronome abreviado. Ô, professora, qual é a diferença de falar dentro do texto Vossa Excelência e Sua Excelência? Vossa Excelência significa que você está falando diretamente com a pessoa. Sua Excelência, você está falando dela para alguém. Vamos imaginar que você conversou com um senador, aí você vai falar dele para alguém. Aí você fala, eu vi Sua Excelência naquele dia. Viu? Vossa é diretamente. Sua é dela para alguém, dentro do texto. Fiquem atentos. Questão número 8. Instituições como a Organização das Nações Unidas e outras vêm enfatizando a necessidade de cuidados no sentido da não discriminação de gênero em ambientes públicos e locais de trabalho, por meio, entre outros, da adequação da linguagem utilizada em material escrito no dia a dia. Já falei do respeito ao gênero, não é verdade? Vamos lá. Preocupada em alinhar-se a essa diretriz, uma repartição pública irá rever textos de sinalização, folhetos de orientação, normas escritas internas, placas e outros. Dentre as alternativas, promove-se a não discriminação de gênero, você não discrimina o gênero, ao substituir nos textos, por exemplo, vamos lá, o chefe do setor por a chefia do setor. Isso aí traz um respeito ao gênero? Vamos ver os demais. Procurar atendimento médico, procurar o médico. Vamos lá. Tanto faz, né, gente? Quando eu falo procurar o médico, é masculino. Quando eu falo atendimento médico, eu já estou trocando o médico aqui por atendimento. Não está falando do gênero da pessoa. Não é verdade? Não se trata aqui de um gênero. Protocolo do atendimento por protocolo de atendimentos. Ô, gente, pelo amor de Deus. Manual de redação oficial da Presidência da República não admite essas intervenções que as pessoas estão colocando na língua e que não são gramaticais, não. Viu? Fiquem atentos. Isso não procede. A gramática não prevê trocar a vogal pelo X, nem pelo E. Viu? Todes, por exemplo. Isso não é gramatical, pelo amor de Deus. Protocolo de atendimento por protocolo de atendimento, trocando por E. De forma uma. Procurar orientação médica por atendimento médico. Isso aqui não diz respeito ao gênero da pessoa. O que sobrou aqui para nós? Na letra A. Quando eu falo o chefe, eu dou a entender que se trata de um homem, né? Senão eu falaria a chefe. Não é verdade? Agora, quando eu falo a chefia, pode tanto ser homem quanto mulher, a chefia do setor. Então, quando eu faço isso, eu estou tentando, segundo aqui a questão, manter ali um respeito ao gênero, não restringindo ao sexo masculino. Então, qual é a resposta correta? Em que há esse respeito ao gênero, não restringindo a um só? Na letra A, porque na letra A o termo se refere a uma pessoa, a um ser humano, e não a uma situação ou serviço. Então, letra A de aprovação. Em nome de Jesus, né? Vamos lá. Questão número 9.
De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, na redação oficial, os pronomes de tratamento podem ser utilizados em 3 momentos distintos. Quais são? A saber, nós vimos já, no endereçamento, no vocativo, que é aquele chamamento, e no corpo do texto. Vimos que no endereçamento nós usamos sua, vocês devem estar se lembrando. No vocativo, nós usamos senhor ou excelentíssimo quando se tratar dos 3 chefes. E no corpo, nós usamos vossa ou excelência ou vossa senhoria, o pronome necessário. Assim, ao redigir um documento oficial, deve-se dedicar atenção não só à escolha do pronome de tratamento, mais adequada a cada autoridade, mas também às alterações que o pronome de tratamento deve sofrer quando empregado nos diferentes momentos da redação oficial. Com base no enunciado, assinale a alternativa que apresenta o pronome de tratamento indicado para se referir a um senador. Senador está abaixo ou acima do prefeito, em termos de hierarquia? Acima. Então, qual é o pronome? Vossa Excelência, né? Bem como as alterações corretas nesse pronome de tratamento para cada um dos 3 momentos distintos onde pode ser empregado na redação oficial. Se é Vossa Excelência, no corpo não cabe Vossa Senhoria. Nós já podemos eliminar aqui a letra A. Vamos ver a letra B? Vossa Excelência no corpo do texto. O corpo do texto é dentro do texto, correto. No endereçamento, Sua Excelência. Vamos ver isso aqui. Correto, não é verdade? A Sua Excelência. Nós vimos que no corpo é vossa e no endereçamento é sua. E no vocativo, senhor senador. Com certeza, porque excelentíssimo senhor é somente para os 3 chefes de poder. Não se esqueçam disso. Corpo, vossa senhoria, já está errado. Corpo, vossa excelência, correto. Endereçamento ao senhor. Não, tem que colocar Sua Excelência. Então, aqui está errado. E vocativo, senhor senador. Então, em qual letra nós temos a resposta correta? B de bravo. B de bonito. Como é o nosso português. Como se trata de algo que não é de uso cotidiano para a maioria das pessoas, é necessário que vocês resolvam questões para assimilarem, para aprenderem, então isso é importante. Viu? Por isso eu trouxe várias questões hoje. Questão número 10. Acerca da possibilidade de uso ou não das abreviaturas dos pronomes de tratamento no corpo do texto, nos documentos oficiais, é correto afirmar que não é permitido o uso de tais abreviaturas apenas quando se tratar do chefe do legislativo estadual. Nós não estamos falando de chefe estadual, nós estamos falando do nível federal. Ninguém está falando aqui de chefe estadual, não. Errado. Aqui, letra B. Se permitem tais abreviaturas a todas as autoridades constituídas dos 3 poderes da União: executivo, legislativo e judiciário, incluindo os seus respectivos chefes. Errado. Os chefes de poder, isso eu estou falando de nível federal, não podem ter os pronomes abreviados. Já vimos, o presidente da República, o presidente do Supremo e o presidente do Congresso. Não é permitido o uso de tais abreviaturas, prestem atenção, não é permitido o uso de tais abreviaturas apenas quando se tratar do chefe do executivo estadual. Tem nada estadual aqui não, mentira. Não é permitido o uso de tais abreviaturas apenas quando se tratar dos chefes dos 3 poderes da União: executivo, legislativo e judiciário. Com certeza, né? Não é permitido o uso de tais abreviaturas apenas quando se tratar do chefe do executivo municipal. Tem nada a ver com estadual e municipal. Os 3 chefes do poder federal. Então, qual letra é a correta? Mais uma vez, D de doce, como é o nosso português. Docinho, docinho, né, gente? Bonito demais. Questão número 11. Na redação oficial, o uso dos pronomes de tratamento, isso aqui é só para retomar aquilo que a gente viu, só para fechar essa parte de pronome, possui como momentos distintos. Quais são os momentos distintos? O endereçamento, o fechamento e o corpo do texto? Não, o fechamento não tem nada a ver com pronome de tratamento. O endereçamento, o vocativo e o destinatário? Vamos ver isso aqui. O fechamento nós já vimos que não. O vocativo e o corpo do texto? Vocativo e corpo, sim. O destinatário, o fecho, tem nada a ver. E o corpo do texto? Gente, o destinatário aqui não tem um tratamento diferenciado também, não, né? Então, fiquem atentos. O endereçamento, o vocativo e o corpo, né? Nós temos que no corpo nós chamamos de vossa, no endereçamento de sua, e no vocativo ou nós chamamos de excelentíssimo para os 3 chefes ou de senhor e o cargo para os demais
cargos, né, para as demais autoridades. Então, qual é a resposta correta? Letra E de esplêndido, como é o nosso português. Viram que os pronomes podem ser cobrados de diversas maneiras? Pode aparecer o pronome, mas pode aparecer só a teoria que norteia o emprego desse pronome. Então, nós precisamos dominar isso aí. Agora, nós vamos verificar a identificação do signatário. O que é isso, gente? Signatário. Signatário, meus queridos, nada mais é que a pessoa que redige a comunicação oficial. Ela está falando em nome de um poder público, né? De algo público. Mas há uma pessoa ali redigindo. Essa pessoa é o signatário. Fora do contexto da redação oficial, normalmente a gente coloca como remetente, né? Normalmente. Mas pensem no signatário, então, com quem está redigindo. Como que essa pessoa se identifica? Na identificação de signatário, vem o espaço da assinatura, é tudo padronizado. Vem o nome desse signatário, escrito ali por extenso, em letra maiúscula, viu? E é importante ressaltar que não é em negrito, não há uma linha, viu? Não há uma linha ali dividindo. Vem o espaço da assinatura, logo abaixo o nome escrito em letra maiúscula, viu? Fiquem atentos. Não temos ali uma linha de assinatura, não, é o espaço, isso é padronizado. E abaixo do nome vem o cargo, viu? É assim que ocorre a identificação do signatário. Ó, professora, existe alguma diferença? Nós veremos uma diferença em relação ao presidente da República dentro de uma questão. Mas a regra geral de identificação do signatário é que tem o espaço para assinatura, o nome, o cargo, né? Quando se trata do presidente da República, só a assinatura já é suficiente porque a pessoa já sabe de quem se trata, né? E não vem o nome nem o cargo, não. Mas para as demais vem a assinatura, o espaço sem linha, o nome em letra maiúscula, sem negrito, e o cargo logo abaixo. Observação. Quando se trata de uma pessoa, de um signatário interino ou substituto, na frente do cargo, a informação interino ou substituto aparece. Viu, gente? A informação aparece. Exemplo, secretário municipal de educação, aí nós vamos colocar que ele é interino. Tem de ter a informação lá que ele é interino ou substituto. Viu? Qual é a diferença entre interino e substituto? Interino está ali por um período específico de tempo. Substituto está no lugar de outra pessoa, porque a outra pessoa não pode, por exemplo, desempenhar aquela função. O interino é aquele, por exemplo, que cobre férias. Entendem? Só no espaço de tempo, viu? O gênero é respeitado na identificação, viu? Quanto ao cargo, por exemplo, se for um ministro, homem, ministro. Se for uma mulher, coloca-se ministra. Não prevalece o masculino e não. O gênero é respeitado. E em se tratando de cargos compostos, normalmente esses cargos vêm separados por hífen, viu? Vem o hífen separando. Porém, se houver uma palavra de ligação, não ocorre hífen. Exemplo, general do Exército. Nós temos aí uma palavra de ligação. Então, aqui nós não temos hífen. Mas se não tivéssemos aqui uma palavra de ligação, haveria o hífen. Primeiro-ministro, por exemplo, com hífen. Professora, a letra é maiúscula ou é minúscula? O novo acordo colocou isso facultativo, quando você vai identificar. Pode ser maiúsculo ou minúsculo. O que você precisa saber é o seguinte, ou você coloca tudo em maiúsculo ou tudo em minúsculo. Eu não posso colocar, por exemplo, um escrito em maiúsculo, quando se trata de um nome composto, de um cargo composto, e a segunda palavra em minúsculo. Viu? Se eu coloco primeiro-ministro o P e o M maiúsculos ou em minúsculo. Eu tenho de ter uma uniformidade aí no que eu estou escrevendo, ok? Então, vamos ver como isso é cobrado. Na identificação do signatário, depois do nome do cargo, só um detalhe, meus queridos, o nome do cargo vem ali, mas aquela questão de ser substituto, interino, vem em minúsculo, viu? Isso aí não vai para maiúsculo, não, é só uma observação. Depois do nome do cargo, é possível utilizar os termos efetivo e adjunto? Não. Suplente e adjunto? Docente, gente, pelo amor de Deus, docente é professor. Interino e substituto? Ou efetivo e interino? O que pode vir na frente do cargo? Qual é a observação que pode vir? Interino ou e substituto. As demais não aparecem. Por mais que você seja efetivo ali no seu cargo, né, já que é um cargo público, você não coloca, né, desnecessário. O que você pode colocar é se você for interino ou substituto.
Beleza? Vamos lá. Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, nas comunicações oficiais, os cargos formados pelo adjetivo geral, por exemplo, comandante-geral, são escritos em itálico, com hífen, com a primeira letra em maiúsculo, com letras minúsculas ou em negrito. O que eu falei? Quando nós temos um cargo ali, prestem atenção, composto, ou seja, formado por mais de uma palavra, se não houver uma palavra de ligação, eles vêm separados ou ligados, né? Por hífen. Então, aqui, quando eu tenho, um exemplo, comandante-geral, são escritos como? Com hífen, viu? Não é em itálico, não é com a primeira letra em maiúsculo, porque eu já falei que eu coloco a primeira de cada palavra ou não coloca nenhuma. Com letras minúsculas, não é uma obrigatoriedade, ou em negrito. É escrito com hífen. Fiquem atentos. Letra B de bravo. B de bonito. Como é o nosso português. Redação oficial, gente, é muito tranquilo. O povo estranha porque não tem contato, mas as questões, elas são muito tranquilas. É muito raro acontecer de haver uma questão de redação oficial com a qual você se depare e sinta muita dificuldade. A dificuldade que você pode sentir é se você não tiver estudado o conteúdo. Mas quem estuda consegue resolver com muita tranquilidade as questões de redação oficial, porque elas cobram exatamente o que se encontra no Manual da Presidência da República. Viu? Nós não temos questões absurdas, com pegadinhas, normalmente não. Vamos lá. Considerando as disposições do Manual de Redação da Presidência da República acerca da redação oficial, julgue o item a seguir. Na identificação do signatário de uma comunicação oficial destinada a uma pessoa do sexo feminino, dispensa-se a flexão de gênero no nome do cargo. Certo ou errado? Acabamos de ver. O gênero, ele é respeitado, então não se dispensa essa flexão. Se é um ministro do sexo masculino, eu falo ministro. Se é do sexo feminino, ministra. Então, dispensa-se a flexão do gênero? Errado. Não se dispensa. A flexão, ela é empregada. Fiquem atentos. Questão número 15. Julgue o seguinte item de acordo com as prescrições constantes no Manual de Redação da Presidência da República acerca das características formais e linguísticas das correspondências oficiais. Na identificação do signatário, o cargo ocupado pela pessoa do sexo feminino deve ser flexionado no gênero feminino, como no seguinte exemplo: ministra do Estado. Com certeza, né? O gênero, ele é totalmente respeitado. Então, aqui está correto. Bonito, né, gente? Não tem nada difícil aqui, não. Basta estudar. As questões são muito, muito claras no que dizem respeito à teoria. Nós não temos questões obscuras aqui, não. Viu? Fiquem atentos. Questão número 16. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, na identificação do signatário, depois do nome do cargo, é possível utilizar os termos interino e substituto, conforme as situações a seguir. Analise-as. Substituto é aquele nomeado para ocupar transitoriamente cargo público durante a vacância, durante aquele cargo vago, por exemplo. Errado, né, gente? Errado, né? Isso aí é o interino, que substitui por um período de tempo, porque o cargo se encontra vago ali naquele momento. Interino é aquele designado para exercer as atribuições de cargo público vago, ou no caso de afastamento, olhem só, é aquele para atribuições de cargo vago, ou no caso de afastamento e impedimento legais ou regulamentares do titular. Errado, né, gente? Aqui nós temos a pessoa que substitui. A pessoa que substitui os impedimentos e os afastamentos. Ali há um substituto, viu? Fiquem atentos. Fiquem atentos. Aqui nós temos um substituto. Os termos interino e substituto devem ser utilizados depois do nome do cargo, sem hífen, com certeza, sem vírgula e em minúsculo, com certeza. Então, qual é a resposta correta? Apenas a número 3, viu? Já que houve uma inversão aqui entre substituto e interino. Então, quem fica ocupando transitoriamente o cargo público durante uma vacância é o interino, né? Ele está ali durante o tempo. Agora, o substituto é quem fica ali no afastamento do outro. Fiquem atentos. Então, letra D de doce, viu? Fiquem atentos para que vocês não confundam. Questão número 17.
Quando você fala digníssimo, preste atenção, quando você fala digníssimo, você está demonstrando que considera a pessoa digna. Isso fere aquele princípio de impessoalidade. Então, está totalmente equivocado, viu? Não tem nada de digníssimo, não. Deve conter, olhem só, no signatário, deve conter o nome e o cargo da autoridade que as expede. Prestem atenção. Excluindo-se as assinadas pelo presidente da República. Correto, né? O nome e o cargo precisam aparecer. Quando se trata das assinadas pelo presidente da República, não há necessidade desses últimos itens. Por quê? Porque já se sabe quem é o presidente da República. Então, não há necessidade de ficar colocando ali presidente da República, por exemplo. Viu? Fiquem atentos. Os pronomes de tratamento se referem à segunda pessoa gramatical, ou seja, o leitor, o ouvinte, né? Leitor, ouvinte, destinatário. A pessoa com quem se fala ou a quem se dirige a uma comunicação. Por isso, a concordância fica na segunda pessoa. Errado. Nós vimos que, embora o pronome seja de segunda, ele faz concordância em terceira e a dica que eu dei foi a substituição pelo pronome você. Eu vou retomar a letra A, deixei por último, porque muita gente faz confusão entre a e a C. Olhem só, se o seu signatário for pessoa do sexo feminino, o pronome de tratamento não flexiona o gênero. Aí tem gente que fala assim, oh, professora, mas Vossa Excelência não, por exemplo, altera o gênero. Porém, meus queridos, mesmo que dentro do texto você chame de Vossa Excelência, no vocativo, com exceção dos 3 chefes de poder, você vai chamar de senhor, não é assim? E falar que ele não flexiona gênero seria chamar uma mulher de senhor. Isso não procede, porque a redação oficial, ela respeita a flexão de gênero. Se for uma ministra, você falará no vocativo senhora ministra e não senhor ministra, não é verdade? Então, a letra A está errada porque não se refere apenas ao pronome com vossa, se refere também ao vocativo, já que há pronome de tratamento no vocativo. Viu? Então, a letra A está errada por isso. Qual é a resposta correta, professora? Com certeza, a letra C de coisa linda. E para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, nós vamos ver o último termo que aparece nos textos oficiais, o último item, o fecho. O fecho da redação oficial é aquela despedida, é o fechamento da redação oficial. Normalmente, quando você está em um contexto diferente, uma carta, né, por exemplo, você pode colocar carinhosamente, com amor, mas na redação oficial nós temos de ser formais e impessoais. Então, a redação oficial, meus amores, só admite 2 fechos. Quais são esses fechos? Respeitosamente e atenciosamente. Qual é a diferença? Eu uso respeitosamente se eu, como signatária, estiver escrevendo para alguém superior em termos de hierarquia. Eu sou uma prefeita e estou escrevendo, por exemplo, para um governador. Ele é superior, aí eu uso respeitosamente. Então, respeitosamente é para cargos, para autoridades superiores. Beleza? E atenciosamente eu uso quando eu estou no mesmo nível ali hierárquico, para pessoas que desempenham o mesmo cargo, a mesma hierarquia, ou para hierarquias inferiores. Então, de um prefeito para outro, atenciosamente. De um prefeito para um vereador, atenciosamente. Mas de um prefeito para o presidente, respeitosamente. Então, respeitosamente para cima, atenciosamente no mesmo aqui ou para baixo. Viu? É assim que a gente faz. Atentem-se. Questão. O Manual de Redação da Presidência da República esclarece que o fecho das comunicações oficiais objetiva, além da finalidade óbvia de arrematar o fecho, saudar o destinatário, por meio do fecho. Além disso, estabelece o emprego somente de 2 fechos diferentes para todas as modalidades de comunicação oficial. Para autoridades de hierarquia superior à do remetente, inclusive o presidente da República, e para autoridades de mesma hierarquia, de hierarquia inferior ou demais casos. Por exemplo, um cidadão. Fecho correto para as 2 situações mencionadas, respectivamente, é: letra A, cordialmente e atenciosamente. Tem nada de cordialmente, porque quando você fala cordialmente, você está agindo com cordialidade. Você pode usar cordialmente em outros contextos, não na redação oficial.
Nós já aprendemos que se é superior é respeitosamente, e se é a mesma hierarquia ou hierarquia inferior, atenciosamente. Então, respeitosamente, cordialmente? Não. Atenciosamente, respeitosamente? Não. Respeitosamente, hierarquia superior, e atenciosamente, igual ou inferior. Qual letra, professora? Letra E de esplêndido. Cuidado que o fecho é cobrado. Às vezes eles dão assim a questão ou eles dão o texto para que você observe quem é o signatário e quem é o destinatário. Aí assim você consegue avaliar a questão do fecho, viu? O fecho de correspondências oficiais, utilizado para correspondências endereçadas a autoridades de mesma hierarquia e de hierarquia inferior é qual? Nós já sabemos que é atenciosamente. Professora, tem vírgula ou não? A vírgula sim, viu, gente? Quando nós colocamos o fecho, nós colocamos a vírgula para assinalar essa pausa aí mesmo e para isolar o adjunto adverbial. Vamos lá. De modo, né, no caso. Então, nós temos qual fecho para autoridades de mesma hierarquia e hierarquia inferior? Nós temos atenciosamente, seguido de vírgula. Letra D de doce. D de delícia, como é o nosso português. Carlos, servidor público, ocupante do cargo de analista administrativo, está redigindo, prestem atenção, um e-mail de resposta a uma solicitação realizada por João, auxiliar de gestão de pessoas no mesmo órgão em que Carlos trabalha. Com base nessa situação hipotética e no disposto no Manual Oficial da Presidência da República, assinale a alternativa que apresenta o fecho que Carlos deverá utilizar no e-mail profissional que está redigindo. Ele é analista e ele vai mandar para uma auxiliar de gestão. Qual ele vai mandar, gente? É o ATT? Não. É o abraços? É o fecho abraços? Claro que não, né, gente? Abraço é muito pessoal. Saudações? Até a próxima, pelo amor de Deus, né? Qual é, gente? Atenciosamente. Letra D de doce, como é o nosso português. Eu espero, meus queridos, que vocês tenham aprendido bastante. Porque na aula de hoje, nós vimos aqui as orientações iniciais, os atributos. Nós não entramos ainda na parte 2, que é a parte dos expedientes, dos textos oficiais propriamente ditos. Eu espero que vocês tenham aprendido. Sugiro que quem tem algum tipo de dificuldade, baixe aí o manual de redação oficial da Presidência da República, o de 2018, atualizado, que é o que será cobrado. Ele é gratuito, você pode acessar quanto você quiser e resolvam bastantes questões, porque assim vocês dominarão esse conteúdo para arrebentarem na hora da prova. Ok? Fiquem todos com Deus, dediquem-se bastante e até a próxima!